Em 1971, o renomado diretor Stanley Kubrick estreou o filme Laranja Mecânica, uma adaptação de um romance de mesmo nome escrito pelo inglês Anthony Burgess em 1962. As obras contam a história de Alex, um jovem garoto delinquente que passa suas noites roubando, estuprando, agredindo e cometendo diversos outros tipos de crimes junto de sua gangue. Durante um de seus furtos, Alex é pego pela polícia e enviado à prisão. Lá, o protagonista encontra a oportunidade de rapidamente ganhar sua liberdade de volta. Tudo o que ele precisa fazer é passar por uma terapia de reabilitação que utiliza o chamado Método Ludovico. Esse método consiste em forçar um paciente a assistir a vídeos de violência enquanto sofre de uma forte náusea causada por uma injeção previamente aplicada. A ideia é que o organismo do paciente passe a associar atos de violência a mal-estar, e que o paciente comece a se sentir enjoado sempre que for agressivo, e até mesmo só de pensar em sê-lo, tornando esse tipo de comportamento menos provável. Mas tal método também produziu outros efeitos. Alex era apaixonado por música clássica, um gosto que revela que, apesar de sua crueldade, ele ainda era um humano capaz de apreciar a beleza na arte. No entanto, durante o tratamento, os filmes aos quais Alex é forçado a assistir empregam esse tipo de música como trilha sonora. Assim, após o fim da terapia, ele se dá conta de que já não é capaz de ouvir a música que tanto lhe agradava sem se sentir terrivelmente desconfortável. Por meio do tratamento, Alex perde muito de sua liberdade de escolha. Suas ações deixam de ser resultado de sua vontade autônoma e passam a ser determinadas por associações a estímulos externos. Assim, ele deixa de ser uma criatura capaz de escolha moral e se torna uma laranja mecânica, um ser vivo forçado à condição de um objeto maquinal, ou, como Burgess escreve, um casamento forçado de um organismo com um mecanismo, de uma coisa com vida que amadurece, é doce e suculenta, com um artefato frio e morto. A parábola escrita por Burgess pode ser entendida como uma defesa do livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio é um conceito filosófico antigo e que, entre tantas outras concepções, pode ser entendido como a capacidade de decidir o que fazer independentemente de qualquer influência externa. Burgess temia que essa suposta essência humana fosse violada por métodos de manipulação e condicionamento do comportamento, que é exatamente o que acontece com o jovem Alex. Mas, para entendermos mais profundamente a mensagem de Laranja Mecânica, devemos antes nos voltar para o contexto em que a obra foi escrita. Burgess estava particularmente preocupado com a ascensão de propostas científicas de condicionamento do comportamento. Em dois textos não ficcionais, um de 1972 e outro de 1973, o autor se refere explicitamente às teorias behavioristas de condicionamento. O behaviorismo surgiu com John B. Watson no século XX como um campo da psicologia. Em linhas gerais, ele pode ser definido como a filosofia da ciência do comportamento, dado que a sua principal proposição é a de que uma ciência do comportamento é possível. Vale notar que essa proposição implica na aceitação do determinismo, o conceito filosófico que propõe que todos os eventos são determinados exclusivamente por causas naturais. Nessa visão, o comportamento seria apenas o resultado da herança genética de um indivíduo e de suas interações com o ambiente. Desse modo, o comportamento poderia ser controlado e, tendo acesso a todas as variáveis que o determinam, previsto. O condicionamento, de acordo com essa teoria, é o processo pelo qual se desenvolve uma associação entre um comportamento e um estímulo, de modo a tornar uma resposta mais ou menos provável. Ampliando essa ideia, se há relações determinísticas entre comportamento e ambiente, é possível acreditar que o behaviorismo nega a existência do livre-arbítrio, visto que se opõe à ideia de que as origens do comportamento estão desvinculadas das circunstâncias e que surgiriam espontaneamente da liberdade de escolha do indivíduo. Mais tarde, o psicólogo americano B.F. Skinner criou o behaviorismo radical, uma vertente do behaviorismo. Skinner escreveu sobre um tipo específico de condicionamento, que ele chamou de operante. Nesse tipo de condicionamento, uma resposta gera um estímulo que modifica a probabilidade dessa resposta ocorrer novamente. O estímulo é chamado de reforço quando ele torna a resposta mais provável, e de punição quando a torna menos. O vídeo mostra Skinner condicionando um pombo a dar uma volta completa. Ele faz isso dando comida, um reforço, ao pássaro toda vez que ele gira um pouco, gradualmente fazendo com que ele vire mais, até dar uma volta completa. Skinner planejava utilizar os conhecimentos obtidos por meio da ciência do comportamento para criar sociedades mais felizes e produtivas. Em 1948, ele escreveu um romance sobre a ficcional comunidade Walden Two, que dá nome ao livro. A comunidade, que possui pouco mais de 1.000 habitantes, é um exemplo de como o planejamento cultural, a engenharia social e a ciência do comportamento poderiam ser aplicados em sociedades modernas de forma a tornar a vida nelas melhor.
Essas aplicações vão desde promover o autocontrole em crianças através de atividades que reforçam esse tipo de comportamento, até a redução dos sentimentos de orgulho e de inveja por meio de desincentivos à competição e à glorificação individual, mudanças drásticas no sistema educacional, restrições a fofocas, alterações de condutas sociais e muito mais. De forma geral, Walden Two condiciona seus habitantes a serem mais produtivos, virtuosos, cordiais e morais. E isso nos traz de volta a Burgess. Em seus textos, nos quais comenta sua obra mais famosa, ele argumentou que a liberdade de escolha é capaz de prover algo que nenhum tipo de manipulação do comportamento pode: a verdadeira bondade. Alex não está sendo verdadeiramente bom quando ele decide não roubar por medo de ficar enjoado. Ele está agindo dessa maneira para evitar um estímulo punitivo. Ele estaria sendo bom se ele tivesse livremente escolhido se comportar dessa forma. Afinal, a bondade vem de dentro. Bondade é algo que se escolhe. À vista disso, Burgess levantou uma pergunta. Será que um homem que escolhe o mal é talvez melhor do que um homem que teve o bem imposto a si? Apesar do indivíduo livremente mal praticar o mal, ele é livre, e ao menos ainda pode escolher mudar seu comportamento de forma autêntica. Afinal, liberdade requer não só o direito de ser bom, mas também o de ser mal. Já o indivíduo forçadamente bom é, de fato, bom, mas ele não tem nenhum mérito nisso. Ele não passa de uma máquina que foi programada para ser boa. Assim, o autor defende que, de uma perspectiva moral, é melhor preservar o livre-arbítrio e permitir tanto a escolha do bem quanto a do mal do que impor uma falsa bondade. Nesse sentido, Burgess não aprovava as sociedades como Walden Two, que manipula o comportamento humano, mesmo que ela o faça em prol de maior bem-estar. Sendo assim, podemos nos deparar com uma difícil escolha. Ou nós condicionamos o comportamento humano e sacrificamos a possibilidade do bem verdadeiro, e talvez consigamos uma sociedade mais feliz, produtiva e cheia de indivíduos artificialmente éticos, ou deixamos os homens livres para agirem de acordo com sua vontade, arriscando a obtenção de um mundo caótico e perverso, embora permitindo o surgimento da bondade real. Para tentarmos responder a essa questão, começaremos analisando a posição de Burgess. Sua defesa do livre-arbítrio fundamenta-se no pressuposto de que nossas escolhas autônomas são, por alguma razão, mais valiosas do que as condicionadas. Sua crença nessa proposição vem da concepção agostiniana de livre-arbítrio, que invoca justamente a ideia de que o bem só pode surgir da escolha livre, e, dado que o bem é algo desejável, a escolha livre também o é. No entanto, é difícil provar em termos objetivos o porquê do bem real ser mais valioso do que o bem artificial. Que diferença faz se a bondade é escolhida ou não? Afinal, o resultado prático é o mesmo: o comportamento bondoso. Ademais, mesmo supondo que escolhas livres sejam mais valiosas do que escolhas condicionadas, ainda resta provar que nós somos livres, o que não parece ser uma tarefa muito fácil. Na verdade, Skinner rejeitava críticas a seu programa que se baseavam na defesa do livre-arbítrio justamente porque acreditava que nosso comportamento e, consequentemente, o arbítrio não é livre. Cada vez mais, a ciência descobre novas formas como nosso comportamento é influenciado pelo ambiente e por nossa herança genética. A mais simples e cotidiana das ações pode não ser fruto de nossa livre vontade, mas de um histórico de reforços e punições, ou de hormônios e reações químicas em nosso organismo que nos levam a realizá-lo. Além disso, a forma como Burgess viu o condicionamento parece um tanto equivocada. O autor parecia separar vontade individual e estímulos que a influenciam de forma muito dualista, quando, na verdade, ambas as coisas são base para a formação do comportamento. O condicionamento é o que permite a seleção feita pelo ambiente de comportamentos através da modificação de seu índice de ocorrência. Reforços e punições se encontram em todos os lugares e momentos, e podem surgir tanto de forma natural quanto não natural ou arbitrária. Nesse sentido, é preciso entender o condicionamento como parte natural e enraizada na formação de nossa vontade e de quem somos, e não como um simples agente externo a nós que podemos evitar. Além do mais, em seu livro Walden Two, Skinner argumenta que o condicionamento é utilizado no mundo muitas vezes de forma a realizar a injustiça e o mal. Ao escolhermos não utilizar os conhecimentos da engenharia social e do planejamento cultural para gerar indivíduos mais educados, produtivos, virtuosos e felizes, deixamos a humanidade à mercê de manipuladores do comportamento mal intencionados, que podem utilizar o controle comportamental de forma prejudicial ao bem-estar geral. Em suma, à luz da dificuldade de provar a superioridade moral do bem real, de provar a existência do livre-arbítrio, da presença natural e inescapável do condicionamento e do risco de sermos manipulados contra nossos interesses, parece razoável afirmar que seria um equívoco e um desperdício não utilizarmos, pelo menos em algum nível, o planejamento cultural e a engenharia social behaviorista para influenciar o comportamento e torná-lo mais benéfico, não só para o indivíduo, mas também para o coletivo. Não obstante, não há como afirmar com certeza que Burgess estava completamente errado e que nem o livre-arbítrio, nem uma bondade superior de fato existem. Parece que essas são dúvidas que, mesmo com séculos de avanços científicos e filosóficos, dificilmente serão respondidas por completo. Assim,
ainda há alguma chance de possuirmos certos atributos expressos na forma de um poder de escolha livre que possuam um valor moral transcendental e que, portanto, deveriam ser preservados. A noção de que somos máquinas biológicas, isto é, criaturas determinadas pela natureza sem qualquer autonomia, é assustadora, mas não tanto quanto pensar que talvez nós não sejamos máquinas, mas podemos acabar nos tornando máquinas se formos longe demais com o condicionamento comportamental. Em vista disso, proponho uma solução que busca atender às preocupações de ambos os lados da discussão. Condicionemos a população de forma a aumentar seu bem-estar geral, mas nunca acabando por completo com a autonomia individual. Ainda que haja algum resquício de autonomia, pode haver liberdade e, consequentemente, a escolha da bondade. Assim, podemos prudentemente desfrutar dos bens que o behaviorismo nos trouxe, não arriscando a perda total de uma possível liberdade de escolha, ou seja, sem tornar o indivíduo uma laranja mecânica.